E assim, você tinha falado que o açúcar, necessariamente, como a gente conversou, não é ele que faz a gente ter a vontade de comer, né? Sim. Mas ele, junto com outras coisas, a gordura, o sal, Sim. E o sal também, bem observado. aumentam o paladar dos alimentos, né? E esses alimentos processados que a gente compra, qualquer restaurante que a gente vai, eles vão, eu imagino, colocar mais sal ali, tudo para ficar mais gostoso, né? Qual que é o prejuízo disso pra gente, assim? Tem prejuízos físicos, com certeza, mas tem prejuízos cognitivos também, assim, esse excesso de sal, açúcar, tudo Boa mais? pergunta. Ótimo. E realmente, né, até para conservar os alimentos, a indústria coloca mais sal, mais açúcar, entre outros componentes, Verdade, né? né? Pra conservar é Pra importante, conservar. né? E até dos primórdios, né? Você pensar assim, um pernil lá atrás, dos nossos avós, eles conservavam no sal, No sal. no bacalhau, por exemplo, ou na gordura. Então tinha tonéis de gordura para conservação, ou até hoje, né? Carne de sol, né? Sim. Isso Carne realmente de sol, mó bom. Então, e realmente, né, ela tem essa composição para conservar. E o que acontece? O sal ele desidrata. Então, se não tem água tão presente no alimento, não tem micro-organismo presente ali. Então, por isso que ela conserva muito bem o alimento. Então, de fato, a gente terá isso. E tanto a indústria quanto o restaurante, o foco é paladar. Eles não estão tão interessados numa questão de saúde. Se bem que tem mudado, né? Tem alguns que usam isso como branding, né? Somos focados em saúde e tudo mais. Exato. E até mesmo a questão industrial é importante, porque cada vez mais nós temos doenças cardiovasculares atingindo os pacientes. E a indústria se preocupa com isso também. Talvez assim, para um apelo de marketing, enfim, não interessa, né? A questão é, a gente tem realmente uma preocupação um pouco maior nos últimos anos do que antigamente. Antigamente, quando a gente nasceu, não tinha nem rótulo direito nos alimentos, né? Uma tabela nutricional. Não tinha, né? Você comprava a granel mais as questões. Hoje em dia a gente tem toda uma regulamentação, tem vigilância sanitária, então tudo isso está muito bem mais regulamentado, o que é interessante. Sim. Então, realmente, existe essa preocupação um pouco maior. Claro que tem indústrias um pouco mais interessantes e outras nem tanto assim. E tem público para tudo. Vai ter um paciente que ele vai querer comer o fandangos, ou o salgadinho que for, né? E outro que não vai querer. Então, é uma questão muito particular também. Mas nós temos essa preocupação, como você disse, né, nesse apelo, e lembrando que se é mais palatável, você vai querer mais. É natural. Você prefere, de repente, uma costela do Outback, ou você prefere, talvez, um brócolis que eu fiz em casa? Não tem nem comparação, né? Sim. Então, realmente você vai ter essa busca. Você tem esse apelo, que é natural. E não é só isso, é uma questão de convivência. Vou chamar os meus amigos para a gente tomar alguma coisinha, comer alguma coisa lá no Outback, ou seja, onde for, né? Então, realmente, a gente tem essa questão social envolvida. Verdade. A gente já planeja. Então, no domingo, vamos em tal lugar no domingo? A gente não quer comer arroz e brócolis e frango, né? Você vai na sua casa convidar seus amigos, olha, hoje vai ter um prato especial, arroz, feijão e brócolis e frango. Ninguém vai na sua casa, né? Total. Então também tem essa questão, né? O quanto que é importante. Mas pensando numa questão assim de apelo, realmente a gente vai ter essa questão mais envolvida com essa necessidade. Quanto mais palatável, a gente vai querer mais. E aí tem um outro ponto que é importante que você me falou, que eu acho que é interessante falar. Muitos alimentos têm glutamato monossódico na composição, que é um componente para ter aquele sabor mais diferenciado. Sabe assim, sazon? Aham. Ajinomoto, que tem aquele saborzinho que você não sabe bem o que é, mas, nossa, é bom. Dá aquele paladarzinho interessante. A gente fala que é o gosto umami, ou umami, tem essa palavra. Então, é o 7º sabor. Não é sal nem açúcar, é umami. E o glutamato causa isso. Você pode perceber, em yakisoba vai ter glutamato. Você pode pensar em agentes, miojo vai ter glutamato. Aqueles temperinhos caseiros, quadradinhos, né? Tem glutamato. Por quê? Eles geram esse paladar interessante pra gente. A gente busca isso. Coloca na salada algumas pessoas, inclusive, no feijão, no arroz, o que for. Então, muita gente usa glutamato em casa. Então, atenção com isso. Sempre tentem evitar o glutamato. Qual que é o ponto, né? Esse glutamato, ele tem uma ação neural de querer mais. Você querer mais aquele alimento. Você vai querer buscar mais. Então, consequentemente, você come mais quantidade. Então, pensando numa questão industrial, no restaurante, é interessante, né? Você vai querer mais um prato maior. Na próxima vez você vai querer uma coisa, claro que a longo prazo, né? Você vai querer comer mais, porque é saboroso, porque é gostoso. Então, você vai ter mais densidade calórica. Ele, de fato, ele não engorda, de fato. Mas ele causa esse certo aspecto de você querer mais o alimento. Então, de certa forma, não seria tão interessante. Lembrando que tem trabalhos em animais, mas aí, assim, uma questão muito mais agressiva, que é uma injeção neural na região cerebral de glutamato.
Mas assim, a gente não vai fazer isso, né? Na gente. Ninguém vai injetar um glutamato na Total. cabeça. Então, assim, atenção com essa mudança também. Então, nos animais, quando injeta glutamato, eles têm uma alteração neural em alguns núcleos hipotalâmicos que causa uma alteração não só em apetite, mas também em uma questão de gasto de calorias. Então, esse paciente, esse bichinho, na verdade, né? Ele fica com uma questão de gasto calórico muito menor. E ele vem a ter uma obesidade por conta desse glutamato. Então, a gente até chama esse bichinho de animal MSG, que é a sigla em inglês glutamato. Então, esse animal, quando bebê esse glutamato na região cerebral, ele tem muita mais fome, muita mais vontade de comer, e ele realmente tem uma redução até do tamanho, por conta de uma alteração hipotalâmica, e uma obesidade causada por uma redução do gasto de caloria durante o dia. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, nem com ninguém que use o glutamatozinho uma vez ou outra. Esse é o ponto, né? Mas ele tem um efeito que não é tão interessante assim. Mas se você está acostumado a temperar sua comida sempre com isso, é tomar cuidado, né? Exato. E tem tanta especiaria, né? Interessante. Verdade. Pô, tanta coisa boa. Alecrim, orégano, cúrcuma. Pra que usar? E até brinco assim, né? Antigamente, as antigas navegações, eles brigavam, né? Iam pras Índias pra buscar cúrcuma, pra buscar pimenta, temperos. Né? E hoje você tá usando sazon? Né? Então, assim, tanta briga existiu, né, lá nos primórdios, por conta de pimenta, por conta de especiarias, e você vai usar glutamato monossódico, né? Então, poxa, né, é até um desrespeito. Total. Então, faz sentido. E tem alguns trabalhos na China, que lá a gente tem um grande consumo de glutamato, yakisoba, né, eu acho que é clássico. Então, lá tem alguns trabalhos em excesso de glutamato, causando uma chance maior de obesidade, mas assim, um grande consumo de glutamato. Então, dá para controlar, né? Dá para evitar. Acho que é importante.